Fala, família Palmeiras, boa tarde, tudo bem por aí? Feriadão do dia 1º de maio já tá indo embora, hein? Bem-vindo ao canal Alviverde Palestra. Se puder deixar seu like, agradeço bastante. Para você não custa nada, mas para mim vale muito. Valeu? Bora lá falar de Verdão? Vem comigo. Neste vídeo, André Hernan e PVC trazem informações quentíssimas, hein? Sobre Abel Ferreira na seleção. Inclusive, André Hernan estava lá na coletiva do Abel ontem, depois do jogo contra o Ceará, e traz informações quentíssimas. Bora lá saber? Vem comigo. Sobre as cores da bandeira e reafirmando o compromisso dele com o Palmeiras. Agora, Hernan, nosso André Hernan, estava lá na partida. Vamos ver o que ele traz de apuração. Bom, vou trazer aqui um pouquinho mais do lado do Abel Ferreira nessa história da seleção brasileira. O Bruno já explicou tudo que a gente apurou e publicou aí no All Sport, mas eu quero trazer um pouco mais do olhar para o Abel. Desde ontem, aliás, eu estava lá na Arena Castelão, assisti a entrevista coletiva do Abel Ferreira, e o Abel Ferreira, ele topa, abrir conversas com a CBF. Até o tom da resposta dele, quando foi perguntado pela seleção brasileira, citando a bandeira do Brasil, ordem e progresso, dizendo que se sente muito feliz e lisonjeado pelo fato de uma seleção gigante como a do Brasil olhar para o trabalho dele. Então o tom dele é o tom de alguém que entende que pode abrir conversas e gostaria de negociar para ir para a seleção brasileira. Mas isso só entende que pode abrir conversas e gostaria de negociar para ir para a seleção brasileira. Mas isso só mediante uma atitude aí do presidente Edinaldo Rodrigues, que seria o quê? Ligar para Leila Pereira e falar: olha, gostaríamos de conversar com o seu técnico. A relação entre Leila Pereira e Edinaldo Rodrigues, ela é excelente. Ontem, inclusive, lá nos bastidores lá da Arena Castelão, conversando com alguns dirigentes do Palmeiras, os dirigentes se diziam mais tranquilos em relação à tentativa da CBF para tirar o Abel Ferreira. Até pela questão do Mundial, e até teve num tom de brincadeira a seguinte frase: nesse momento que a CBF olha para o Abel, todo mundo desligou o telefone. Leila desligou o telefone, Buozzi, desligou o telefone, o vice-presidente, também o diretor executivo de futebol, o Anderson Barros, todo mundo com o telefone desligado. Mas claro, isso num tom de brincadeira, mas o Palmeiras se sente tranquilo. Até por isso a gente vê nos tons das notas que o Palmeiras tem soltado desde ontem na palavra da presidente Leila Pereira em relação a qualquer negociação do Abel com a CBF, que nesse momento não acontece. Tá aí a apuração do André Hernan, e a gente vai repercutir porque ele traz uma informação importante de que o lado do Abel, o Abel toparia conversar com a seleção brasileira. Eu quero ouvir isso do PVC, mas para finalizar a parte da Leila, teve uma nota publicada pelo Lauro Jardim no Globo e o Palmeiras desmentiu essa informação, tanto que tá aí, é mentirosa a informação segundo a qual a presidente Leila Pereira deu sinal verde para o técnico Abel Ferreira negociar com a CBF, publicada pela coluna no jornal Globo. Até o momento, Leila nem sequer foi procurada pela entidade para conversar sobre o tema. Agora, bem que o Bruno Andrade lembrou aqui de uma declaração da Leila em 2022, a gente achou aqui a matéria, viu, Bruno? A Leila afirmando que liberaria o Abel para a seleção brasileira sem multa. Uma matéria assinada, claro, é importante a gente colocar aqui o tempo, o contexto das coisas e o momento. Outro contexto. 3 de novembro de 2022, tá? Fique claro, gente, 2022, 3 de novembro de 2022 ia começar a Copa do Mundo do Catar. Aí ela foi perguntada na zona mista do Allianz Parque, depois de uma goleada sobre o Fortaleza, se ela liberaria o Abel sem multa em caso de convite. E ela fala: é claro que liberaria. Ela falou aqui, calma aí, deixa eu só ler a matéria aqui. Claro que eu liberaria. Vou responder porque sou extremamente direta. Óbvio que eu liberaria. Acho que seria uma honra para qualquer profissional e até para o clube servir o nosso país. Só que assim, você está falando antes do Tite estrear na Copa do Mundo, sabendo que o Tite sairia da seleção depois da Copa do Mundo. No dia 9 de dezembro, um mês e meio depois dessa matéria, o Tite era o técnico do Brasil contra a Croácia. Empatou por 1-1, perdendo os pênaltis. E aí no dia 10 de dezembro havia a condição concreta de ter um novo técnico. Certo? Se o Edinaldo tivesse no dia 10 de dezembro lido a matéria da Leila e telefonado para ela liberaria. Acontece que hoje, o que não significa que não possa liberar,
Significa que tem outro contexto. Hoje, nós estamos há 1 mês e meio do embarque do Palmeiras para o Mundial de Clubes, que vai se dar no mesmo dia da seleção brasileira. Ou seja, vou repetir o que eu disse. Alguém pode tomar uma decisão, beleza, mas tem que calçar a cara e dizer assim, olha, nós vamos para o Mundial, no avião o técnico não vai estar. Os jogadores vão para o Mundial sem comandante. Beleza, é essa a decisão? Eu tenho que liberar Bruno Andrade já, mas eu não quero perder de vista a informação que o Hernan trouxe, de que o Abel toparia conversar, pelo menos conversar, isso não quer dizer, não é sinal nenhum de compromisso, mas toparia conversar com a seleção brasileira. Isso para mim é uma novidade. Então vamos lá, os representantes do Abel têm a informação de que pode haver um telefonema para Leila para tentar a liberação para ele, tá? E nessa condição, o que eu entendo assim, os representantes do Abel estão considerando essa possibilidade, não estão nem felizes nem tristes, consideram essa possibilidade. O Abel, diante de uma possibilidade de alguém telefonar para ele e oferecer um emprego, se alguém disser para você assim, ô Luísa, você quer trabalhar na Record, na Globo? Você vai dizer, não quero, não se trata disso. A porta está aberta. Ele foi bem na frase do Ordem e Progresso. É uma ordem, quando eu aprendi no ginásio, que era positivismo, né? Que não era muito positivo, embora seja positivista. Aprendi a ser contra essa frase nesse sentido positivista, mas ok, ele gosta da frase, gostamos, é na bandeira do Brasil, estamos de acordo, todos de acordo, beleza. Ele não vai nunca dizer, não quero, estou fechando as portas, claro que não. Tem uma possibilidade de trabalho sedutora para trabalhar numa Copa do Mundo, também quero. Então, para resumir, a parte factual é: o Abel se mostra disposto a conversar, se houver a permissão e depois da conversa entre Leila e Edinaldo. O nome dele é bem cotado, ou muito bem contado nos bastidores da CBF, apesar de não ser a primeira opção. E também é interessante para os representantes do Abel, porque a valorização do seu ativo, do seu cliente, que isso repercuta. Tem quem encara de forma negativa, tem quem encara de forma positiva, mas o factual é esse. O que não existe, e o PVC fincou isso muito bem, a tal conversa entre Leila e Edinaldo não aconteceu, mas todo o restante é verdadeiro. É o nome que está lá dentro, é o nome que está interessado se for permitido a conversa, e que para os representantes do Abel também passa a ser positivo. E a mesma verdade vale para o Jorge Jesus. O Jorge Jesus também se coloca à disposição, as pessoas que trabalham para o Jorge Jesus trabalham o nome dele nos bastidores e é um nome bem visto, mas não é a primeira opção. É isso, né? Em resumo, é isso, tudo certo, nada resolvido e a gente segue nessa batalha aqui. Mais uma novela aí começando, né? Ou melhor, acho que já deve estar no meio dessa novela, né? Eu acho que ainda vão ter muitos outros capítulos. Mas deixa nos comentários aí, você acha que seria uma boa Abel Ferreira assumir a seleção? Eu acho melhor ele ficar no Palmeiras, hein? Seleção é uma bucha, ainda mais com aquele Edinaldo lá dentro e toda aquela galera lá que vocês sabem, né? Bom, o vídeo foi esse, espero que as notícias tenham sido úteis para vocês. Se puder deixar seu like, não custa nada, mas para mim vale demais. Valeu? Muito obrigado, fique com Deus e seja justo, honesto, não minta para ninguém. Avante palestra! A gente se vê.